Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 11 de abril. O Ibovespa que apresentou uma leve queda de 0,45%, um dia bastante volátil, deixando aqui no final das contas uma formação de um padrão de reversão dos candles chamado de martelo, uma pequena variação devido a essa sombra superior, mas o fato é que a superação da máxima deste candle confirma a formação desse padrão e traz a expectativa de se ter um movimento para cima no gráfico diário, ainda dentro do que eu já comentei na última videoanálise. O pregão, apesar de ter vindo para baixo aqui dessas mínimas anteriores, no G60 foi um candle muito forte para baixo, que perde todas as mínimas anteriores, mas na hora seguinte, que eu vou demonstrar isso no G60 do mini índice, tem toda uma reversão para cima, volta aqui para cima, deixa essa sombra superior, foi quase lá na máxima do dia, terminando o dia aqui, enfim, fica ainda essa chance de se ter um movimento para cima no gráfico diário do Ibovespa e a manutenção lá do movimento de subida no gráfico semanal, que será completamente cancelado se perder 62.496, que é essa principal zona de suporte aqui no gráfico diário, abaixo dos 64.000 pontos. Depois disso, nos futuros, no mini índice eu cheguei a recomendar aqui duas operações. O pregão abriu aqui nesse candle, gráfico de 10 minutos, veio forte aqui para cima, gera aqui 3 candles de correção, na expectativa justamente, se a gente olhar para o gráfico aqui de 60 minutos, aqui ao lado, esse foi o candle de abertura que veio para baixo, gerando aqui algo semelhante aqui, uma formação de engolfo de alta, depois de um pequeno movimento para baixo. Então trouxe uma chance de se ter aqui uma movimentação para cima, e dentro disso, dentro desse candle de alta, esses 3 candles de correção, eu recomendei compra na superação da máxima desse candle. Observe que os 2 primeiros candles da operação foram candles fracos, sem conseguir fechar aqui para cima dos 820, que foi a região ali do ponto de entrada. Eu reposicionei o stop para 745, na abertura desse candle ele foi lá, bateu no stop, vai lá em cima, supera essa máxima, que era a máxima do dia, mesmo que eu tivesse deixado para tentar a entrada só, buscar a entrada só se superasse a máxima do pregão, ou mesmo tentar uma nova entrada se superasse a máxima do pregão, teria acionado o stop novamente. Observe o que é que aconteceu logo na sequência, vem forte aqui para baixo e devolve tudo depois disso, que eu comentei do G60, foi aqui ó, em relação ao mini índice. Fecha abaixo de toda a região de suporte, mas no candle seguinte já devolve completamente o candle, ou seja, gerando um falso rompimento de toda uma região aqui de suporte, gerando aqui no mini índice a superação inclusive da máxima do dia. Essa primeira entrada gerou uma perda então aqui de 0,12%, capital total menos 0,15%. A segunda entrada foi depois de toda essa recuperação aqui para cima, gerou aqui uma lateralização algo aqui semelhante a uma formação aqui de um triângulo de alta, ou mesmo mais para uma flâmula aqui, podendo ter mais um movimento forte para cima. Então eu arrisquei compra na superação da máxima desse candle aqui de indefinição, na expectativa de poder ganhar força aí para cima. Como esse candle, que era um candle que para mim seria importante ele fechar aqui lá perto da máxima, ou seja, ser um candle cheio de alta, para manter essa posição, como ele não fecha acima, e estava no patamar de resistência, eu optei por encerrar essa posição logo na abertura do candle seguinte, praticamente aqui no 0 a 0 mais 0,02%, capital total mais 0,03%. Depois disso não recomendei mais nenhuma outra operação aqui no mini índice. No G60 a gente pode observar que se realmente fizer o que eu comentei no Ibovespa, um rompimento da máxima no pregão de hoje, a gente tem aqui no mini índice uma expectativa justamente de se trabalhar, ou seja, se abrir o pregão vindo aqui para cima, que seria justamente a confirmação do padrão, traria um cenário um pouco mais favorável para se buscar a operação na ponta compradora de day trade. Abaixo dessa região, mantendo-se abaixo dessa região, gerando algum sinal para baixo aqui, principalmente trabalhando com o topo para baixo 64.300, conforme já comentado na última análise, ficaria mais para buscar a operação na ponta vendedora de day trade. No mini dólar, dia novamente mais para indefinição, perde a mínima do pregão anterior, supera a máxima do pregão anterior, fica aqui com a alta de 0,32%, está aqui ainda próximo aqui de terminar o pregão, mas o fato é que a gente teve um dia, e inclusive no G60, a tendência está totalmente indefinida aqui no G60 do mini dólar. Então a gente tem movimentação aqui topo e fundo sem definir uma tendência aqui no mini dólar. Então dentro dessa indefinição, em termos de se trabalhar a favor de uma tendência, buscaria compra mais aqui para cima desse patamar, em torno de 364, usando essa região como suporte, seria mais interessante gerar fundo aqui no gráfico de menor periodicidade acima desse patamar. Por outro lado, topo para baixo aqui dos 344, também no gráfico de menor periodicidade, mais interessante para a ponta vendedora no mini dólar. Olhando então agora para as ações PETR4 no pregão de hoje,
queda de 1,74%. Pregão passado a gente já teve uma formação aqui de um candle de reversão chamado de Hangman. Esse pregão teve outro candle de reversão chamado de engolfo de baixa, inclusive fechando para baixo da mínima do pregão anterior, confirmando o Hangman. Então é uma sinalização que se traz um apontamento aqui, vamos dizer assim, para baixo, uma maior chance de se ter um movimento aqui para baixo, aumentar um pouco mais no tempo essa correção desse movimento aqui de subida, podendo vir a buscar uma região de suporte na faixa dos 14,25 e mais abaixo a região dos R$14. Para anular completamente essa sinalização de baixo, teria que voltar aqui para cima dos R$15, principalmente, que já é um patamar de resistência, região dos R$15 a 15,10 na Petro. Na Vale 5, dia aqui na Vale 5 de queda de 1,27%, também gerando ali um candle para baixo, mas esse aqui eu não caracterizo como um engolfo de baixo, pode acontecer mais para dentro de um movimento de baixo. Então, dentro desse cenário aqui da Vale, se ela conseguir voltar aqui para cima da máxima no pregão de hoje, 27,90, ela confirma um pouco mais as chances de se ter um movimento para cima, não necessariamente para se ter um movimento para cima forte, mas para se ter algum movimento aqui para cima, podendo testar justamente a região de resistência na casa ali dos R$ 28,65 até uma região dos R$ 29. Por outro lado, a perda da mínima de hoje, 26,65, vai aumentar a chance da ação perder não só essa região aqui dessa tentativa de um fundo em 26,52, com a mínima em 26,52, como também na faixa dos R$ 25,96. BRML3, recomendei compra no pregão de hoje, dentro do que já tinha falado na última videoanálise, se superasse a máxima do pregão anterior. Ela não fez isso no início do pregão, ela foi lá embaixo. Depois que foi lá embaixo com a reação do mercado, ela foi lá em cima e conseguiu superar os R$ 14,30. Acionou a entrada, fechou aqui o leilão de fechamento, ela entrou no leilão de fechamento a 14,30 e saiu do leilão perdendo força em 14,18. Esse fechamento, então, essa ação, a entrada foi em 14,31, com stop em 13,90, que é abaixo da mínima do pregão de hoje. Objetivo em R$ 15,13, com risco de 2,87% e utilizando aqui 17% do capital total. Depois disso, falando aqui da Qual3 ativo que está dentro ainda desse longo movimento de alta, gerou uma bela bagunça aqui agora, vamos dizer assim, essa oscilação de supera máxima, perde mínima, vai lá em cima, rompe máxima, volta aqui para baixo, mas ainda é um ativo que abre a chance de se gerar alguma possibilidade na ponta compradora, dependendo do que ela fizer aí nos próximos pregões, ou seja, de algum fundo ascendente. O principal desafio desse papel fica aqui nesse nível. É uma das alternativas se buscar compra só mesmo de rompimento, é uma das possibilidades para quem gosta de trabalhar com esse tipo de estratégia, no rompimento novamente aqui da faixa dos R$ 20,80. A outra alternativa é de compra de fundo ascendente, uma primeira sinalização para isso, R$ 20,39. Se tiver mais um pregão aqui que não vá muito para baixo, seria a alternativa para se afastar um pouco mais dessa região aqui de resistência. Depois, CCRO3, dentro daquela queda que aconteceu, que eu mencionei no mini índice e no Ibovespa, uma queda forte para baixo, CCRO3 que tinha começado o dia bem, voltando, quando eu falo que começou o dia bem, observe aqui a primeira hora de pregão na CCRO3, foi lá em cima, conseguiu fazer até um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, reposicionei o stop justamente para baixo aqui dessa mínima, que é a mínima do pregão, que era a mínima do pregão anterior, e na hora seguinte dá uma pancada para baixo e volta forte aqui para baixo, acionando a minha saída, que eu tinha justamente reposicionado o stop aqui em 17,70, em 17,69. Então essa operação trouxe aqui na CCRO3 uma perda de 1,5%, capital total uma redução de 0,28%. E a outra que também acionou o stop, eram duas compras que a gente tinha aberto, foi a Cosan, que observe como a Cosan fechou, foi lá embaixo, tanto a CCRO3 como a Cosan. Se eu tivesse mantido a questão do stop no ponto, se eu não tivesse alterado o stop dessas posições, não tivesse encerrado antes a posição, seriam duas operações que teriam batido no stop cheio, no stop que eu já tinha traçado, o stop inicial, vamos dizer assim. Essa aqui também, com a perda dos 38,27, eu optei por encerrar essa posição, que foi lá embaixo também, não perdendo a mínima ali do fundo anterior, mas foi lá embaixo o ativo, saindo aqui com dessa ação com a perda de 1,03%, e isso representou uma redução de 0,16% no capital total. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.